Estamos de volta, segundo bloco do programa Meio de Campo, hoje recebendo Paulo Emura e Renato Criado. A segunda-feira esportiva da TV Unifev teve início aí com a transmissão de Velo Clube 0, Cave 0, e é sobre o jogo que a gente segue agora comentando aí, tentando digerir um pouquinho essa situação. O torcedor está preocupado, como é que fica o Cave nesse campeonato da Série A2. Próximo jogo, próxima rodada, também é uma partida fora de casa, jogo complicado contra o Batatais, terceira posição no campeonato, o time do Batatais, vem de uma vitória jogando fora por 3-0 contra o Barretos. A gente sabe como é que é difícil jogar no estádio Fortaleza, lá na cidade de Barretos. Está muito bem no campeonato, o próximo adversário do Cave. Mas, né, de novidade certa para esse confronto, temos aí o retorno de Anderson Cavalo, cumpriu aí sua suspensão, o jogo de punição do TJD contra o Velo, e está à disposição do técnico Gilberto. Gostaria que o Paulo Emura falasse um pouquinho da importância de ter o Anderson Cavalo de volta. É um centroavante matador, e aí nós precisamos muito dele, muito, porque nós não temos um homem referência na área, e o Anderson Cavalo faz muita falta. E ele precisa simplesmente só dar uma dosada naquelas entreveros conversa dentro de campo com o juiz, bandeirinha, essas coisas. E, não adianta falar. Falou, eles vão punir mesmo. E eles têm a força para fazer isso. Então, Anderson Cavalo, vamos jogar bola, vamos fazer com tranquilidade. Você é um grande jogador, você sabe fazer gol. E vamos lá, porque a Votuporanguense precisa muito de você. E se você não fizer os gols aí a coisa vai ficar feia para nós. Então, a gente torce bastante, todo o torcedor está esperando que você consiga fazer os gols, reeditar aquelas boas apresentações suas. E eu sou um grande fã seu. Cavalo, quem tem a chance de conversar com ele, é uma pessoa fantástica, gente boa. Sempre atendendo os torcedores, sempre disposto a falar com a imprensa, enfim, é uma grande figura. E eu costumo avaliar o seguinte, que aquilo que todo mundo gosta do jogador Anderson Cavalo em campo, que é aquela determinação, aquela luta dele, é que às vezes acaba, o que todo mundo gosta é o que acaba se tornando onde excede, né? Onde acaba excedendo. Mas enfim, tua opinião, Renato? Então, justamente, Josiana, bem isso, né? Acho que é a palavra aí que excede, né? A vontade dele, às vezes, passa um pouco do limite, que entra o que o São Paulo falou, de dentro de campo ele se limitar a jogar futebol, né? E ajudar o clube e o time dele. Nessa situação, principalmente, que o Cave está, né? Ele como um jogador referência, como um jogador que já teve sucesso aqui, tem uma identidade com o time, né? Com a cidade. Ele sabe, com a torcida, ele sabe da importância dele. Né, então ele precisa se limitar, mais ou menos aí uma correlação com o Dudu, o pessoal estava comentando ontem, né, do caso do Palmeiras, o Dudu foi convocado para a seleção, né, o Dudu mudou totalmente da água para o vinho, né, a partir do momento que ele entendeu que ele tinha que jogar futebol, né, não falar com arbitragem, esquecer, pegou a faixa de capitão, que o Cuca passou e o Cavalo precisa um pouco disso, a gente precisa dele para poder sair dessa situação, né, o Gilbertão vai precisar muito dele, a gente conta com os gols, reeditar os bons jogos dele aqui, principalmente em casa, que nós precisamos ganhar os jogos em casa, né? Os 4 que faltam aqui, Josiano. Para a gente encerrar o assunto votuporanguense, eu vou ser bem direto na minha pergunta. Paulo Emura, votuporanguense cai ou não cai? Não cai. Não cai. E o trabalho do Gilbertão, qual a tua expectativa? A expectativa, eu conheço o Gilberto. Ele é um cara trabalhador, batalhador, já é experiente. Trabalhou em vários clubes, né? Como jogador, ele foi embora da Votuporanguense, trocado por 5-1, que você não sabe a história. Depois, em outro programa, eu falo isso. Mas depois ele abraçou a parte de treinador. É um treinador experiente. Gosta de puxar o grupo para ele. Ele é um cara muito bem relacionado, gosta de bons relacionamentos. Eu tenho certeza absoluta que o trabalho vai dar certo. E a tua opinião, Renato? Cai ou não cai o Cave? Eu venho falando desde o começo, apesar dos trancos e barrancos aí, né, dos insucessos, da saída do Ito, agora a chegada do Gilberto, Josiano, eu sempre falei que não cai, penso sempre que não cai, que a gente iria
entrar e não cair. A situação hoje é bem crítica, né? Mas eu ainda acredito, principalmente pela mudança. Agora o início do trabalho do Gilbertão, né? Eu creio nesses 4 jogos em casa, precisamos ganhar os 4, né? E eu acho que dá para ganhar, se unir as forças, né? A torcida, a imprensa, o time, o Gilbertão, os jogadores entender e tirar ponto fora, né? Ir lá roubar ponto fora. Eu acho que com 4 vitórias em casa, mais uns 2 empates fora, matematicamente as contas parece que é isso, que dá para escapar. Tem E é o condição, detalhe, ainda né? depende de si. Tem, dependemos só da gente, exatamente, né? E o fator, né, Josiano, que cai em 6 esse ano. Então esse é o último ano que cai 6, precisamos passar desse ano, né? O ano que vem cai 2, aí sim respirar mais aliviado, né? Eu creio que não cai. Mudar de assunto agora um pouco, vamos falar de Campeonato Paulista da primeira divisão, passar rapidamente aqui os resultados. Red Bull 2-1 no São Bernardo, abriu a rodada. O Linense e o Botafogo empataram em 0-0. O São Paulo e Ituano 1-1. Mirassol perdeu em casa 3-2 para o Santo André. Ponte Preta também perdeu em casa, o Novo Horizontino venceu por 2-1. O Osasco Audax foi derrotado 1-0 para o São Bento. Ferroviária 1-0 no Corinthians. E o Palmeiras venceu o Santos. Antes de encerrar o segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Começar falando do jogo do São Paulo. 1-1. Rogério Ceni disse o seguinte: pior atuação do elenco sob meu comando. Paulo Lemura, você acha que o São Paulo vai ter mesmo esse tipo de oscilação, ou você espera que só vai melhorar quando o elenco for reforçado, o time do São Paulo? Não, o time de São Paulo é limitado. O Rogério Ceni tem trabalhado aí a parte bastante de união, aquelas coisas todas, que ele tem uma liderança muito forte, mas ele tem um elenco limitado. São Paulo vai passar por essas oscilações. O setor defensivo sofre bastante. Sofre muito. O São Paulo vai passar por essas oscilações, vai perder jogos em casa, mas é um grande clube e precisa ser preservado. E aí a diretoria precisa tomar muito cuidado. Falar antes de encerrar o bloco também, falar do Corinthians. Quer comentar alguma coisa do São Paulo, Renato? O São Paulo só ressaltando que é a pior defesa do campeonato agora, né? Acho que assumiu isoladamente a defesa mais vazada da competição, Então, né? tem razão, o Rogério, de estar... Tem alguma coisa errada aí, né? Ataca muito, acho que é um dos melhores ataques, não é o principal, né? Mas é a pior defesa. Precisa pensar até, de repente, ter um plano B aí no esquema tático dele aí, né? E o Corinthians? O corintiano está chorando aí que perdeu com um gol irregular do Alain Mineiro. Lance confuso. Pênalti. O jogador bate, bola toca na trave, retorna para o atacante Alain Mineiro. Só que antes bate na mão do Cássio ali no retorno. E aí o jogador fica em condição. Mas o chororô ali do Corinthians, sabe o que é? Que eles falam que ele dominou no segundo lance, né? Com o braço. Entendeu? Mas o juiz está de costa, não tem jeito de ver. O juiz está de costa e o bandeirinha está de uma visão paralela. Paralela, tampando também, porque estava aquele tumulto dentro da área. Então, não tem jeito do juiz não dar o gol, porque bateu no Cássio, a bola voltou meio no peito do jogador e no braço. Ele levou o braço. Depois, no tape, se tivesse, que eu concordo, de fazer esse tipo de trabalho, federação, FIFA, todas as entidades do futebol. Vamos melhorar o futebol? Vamos. Só que primeiro precisa entrar na tecnologia. E a tecnologia é parar o lance, ir lá, olhar e falar, não, olha aqui, ó. Mostra para os 2 capitães, está tudo certo, volta o lance. Agora, caso contrário, essa polêmica vai existir e não vai ter jeito. Eu acho que nesse esquema que o Paulo Mura falou de voltar o lance, até que poder olhar o lance novamente, até eu concordo. Eu não concordo quando alguém comunica ao quarto árbitro que vai lá, sabe, esse tipo de interferência externa, porque isso não é regularizado. Então, às vezes usa isso num jogo e não usa no outro, e aí vira aquela bagunça que a gente já viu. Mas você viu o vôlei, como que ficou bom? É o desafio, né? É um desafio, ué. Vamos para o desafio. Quer dizer, a tecnologia começou a trabalhar em cima de um esporte que ficou legal. Agora, por que nós não podemos adaptar isso no futebol? De repente fazer um teste, né? Vamos fazer um teste aí. Experimentar, né? Vamos fazer Beleza, a gente está encerrando o bloco já. Só antes aqui dar uma notícia muito boa para Votuporanga, para o esporte votuporanguense. A equipe Judô, Secretaria Municipal de Esportes, conquistou ótimos resultados nesse fim de semana. Copa São Paulo 2017 de Judô.
Entre as conquistas, a Tauana Silva foi vice-campeã sub-18 meio pesado, Eduardo Júnior, vice-campeão sub-18 pesado, e a Nauana Dores, medalha de bronze no sub-15 médio. Parabéns aí os professores Marcelo, Leonardo, todo mundo que incentiva o judô, tão tradicional judô votuporanguense. O programa Meio de Campo vai para o intervalo. Daqui a pouquinho eu quero ver o Paulo Lemura chorar no estúdio. Não, falando eu do Santos. Estou em desvantagem aqui hoje. Eu preciso Traz uma aguinha aí pro pessoal. trazer uma água, alguma coisa, mas eu vou brigar um pouco, mas dentro dos meus limites, porque perdi o jogo. Tá certo. O programa Meio de Campo volta já.